intimidade com Deus o suficiente para perceber o clamor do mundo. Porque quando nós aprendemos a louvar a Deus na intimidade do Espírito Santo, temos intimidade com Ele o suficiente para louvar, para render louvores, como vocês e nós fizemos agora, com certeza, junto com essa intimidade, com essa afinidade com Deus, né, que é um ato nosso para Ele, com certeza Ele ministra aquilo que é importante para o coração dele, para que se torne importante para o nosso coração também. Eu tenho certeza que essa igreja tem uma visão missionária muito especial, porque uma vez que nós fomos salvos da condenação do pecado, quando recebemos a Cristo e temos consciência disso, o nosso coração é movido a louvar a Deus. É impossível que uma pessoa, criança de qualquer idade, se mantenha com a vida do mesmo jeito, com os sentimentos do mesmo jeito, com o coração do mesmo jeito, depois que é transformado pela obra regeneradora do Espírito Santo. Acho que a gente pode levantar o púlpito e depois eu vou ficar me revezando entre... E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sei que essa expressão se perde muitas vezes, porque todo mundo usa, todo mundo diz, e eu até evito usá-la, né? Estou contente, é um privilégio, mas irmãos, a gente pode sempre dizer de uma maneira nova que é um privilégio estar na casa de Deus. Quando nós pensamos nos milhões de pessoas que não têm esse privilégio, que não sabem nada sobre Deus, então a gente se sente privilegiado. Aí a gente sente o desejo de adorar a Deus por esse privilégio, por todas as sortes de bênçãos que nos alcançaram, né? Pela maneira especial como Deus nos alcançou com o amor dele. E eu estou vendo aqui todas as crianças e gostaria de falar para vocês, no meio do louvor dos adultos, eu podia ouvir a voz de vocês louvando a Deus e vi que bonito que vocês louvam também. Com certeza há muitas crianças aqui que já pessoalmente entregaram suas vidas a Cristo, recebendo o Senhor como Salvador e o reconhecendo como Senhor de suas vidas, não é? E vocês também estão aqui louvando com a mesma alegria, com o mesmo espírito de adoração. E eu gostaria de, antes de continuar e de seguir em direção àquilo que o Espírito Santo nos concede nesta manhã, de fazer uma leitura. Será que nós suportaríamos uma leitura de 14 versículos? Amém. Irmãos, eu não sei se vocês usam a Bíblia na Nova Versão Internacional por aqui, se tem problema com isso. A minha Bíblia está na Nova Versão Internacional. O Mateus 18, são 14 versículos, do 1 ao 14. Vamos tentar manter a atenção nessa leitura e pedir que o Espírito Santo comece a falar conosco, ministrar o nosso coração enquanto nós lemos, né? Porque é Ele que inspirou, é a palavra dele, e é Ele que inspira os nossos corações para compreender, para essa palavra se tornar viva em nós. As crianças que têm Bíblia também podem tentar ler, não é? E a gente vai lendo bem devagar. Na minha versão aqui diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Vejam a resposta de Jesus. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Verso 5: quem recebe uma dessas crianças em meu nome,
está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Vai seguir no versículo 7, né? Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. Agora vamos ver o versículo do 10 ao 14, que diz: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Eu acabei de trocar de Bíblia, estou tentando me acostumar a essa versão, porque quando eu tenho ensinado muito para as crianças, e essa linguagem facilita um pouco, ainda estou muito acostumado à nossa versão mais tipo Academia Brasileira de Letras, e que é igualmente inspirada, e cada um encontrou uma palavra ou outra, mas o sentido é este mesmo. Vocês viram aqui, primeira coisa que nós temos nesse texto é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Por muito tempo, as pessoas na igreja que têm ministério com crianças estavam preocupadas em fazer os adultos entenderem que uma criança pode chegar à conversão, ao arrependimento, à convicção dos seus pecados, da mesma forma que um adulto chega. E receber a Cristo e ser salvo da condenação do pecado, se tornar uma nova criatura, ter aquela conversão que vai valer para a sua eternidade, do mesmo jeito que um adulto chega. Mas o que Jesus mostra muito claro na primeira parte desse texto que a gente leu aqui, é que é o contrário. O exemplo é a criança, o modelo é a criança, né? O modelo de humildade, aquela maneira como cada um de nós deve chegar para Jesus, é a criança. Ela é que é humilde e recebe a Cristo com facilidade, confessa os seus pecados e assume que é pecadora, não é? E é dos humildes que é o reino dos céus, é dos pobres de espírito, que não tem nada para pagar pela sua salvação, que é o reino dos céus. E as crianças sentem o seu estado de dependência de Deus e assumem essa necessidade com muito mais facilidade do que os adultos. Então, os adultos, para entrarem no reino dos céus, têm que ter essa humildade que as crianças têm e se humilhar como as crianças se humilham. Irmãos, para mim, já no ministério, a coisa mais difícil foi assumir que uma criança pode ter uma conversão genuína, verdadeira, autêntica, daquele tipo que nós acreditamos que pode acontecer com um adulto que está jogado no lamaçal do pecado. A diferença é no terreno, tá? Nós podemos cultivar um terreno seco, duro, cheio de pedras, trabalhar muito nele, recolher todas as pedras, adubá-lo, afofá-lo e irrigá-lo, aí
fazer correção do solo, até que ele possa plantar alguma coisa lá e dar frutos. Mas nós também podemos plantar na várzea de um rio depois da enchente, não é? Lá no vale, e ter uma colheita de imediato, porque a natureza fez aquele terreno já pronto, cheio de humus, pronto para dar frutos a qualquer época do ano. Irmãos, este é o solo espiritual que é a criança, um solo fértil. Vai nascer capim, vai nascer todo tipo de pragas. Eu estava, domingo passado, fazendo uma viagem no rio Amazonas, e passando na margem do rio, as águas estão baixando, e eu vi naquela várzea, depois da enchente do rio Amazonas, então vem toda aquela terra e cobre aquelas beiradas do rio. E eu estava passeando mesmo, fiz questão de ir lá na beirada do rio, onde um irmão estava consertando o barco dele, e eu vi aquela terra minando, você tinha que saber onde pisar, porque senão afundava. E algumas pessoas tinham as plantaçõezinhas de feijão lá, e de milho, arroz, na beirada do rio, aproveitando a baixa do rio. Mas, irmãos, estava lindo, aquele feijão já todo saindo, as florzinhas, e o arroz já crescendo, já cobrindo todo o solo, os pés de milho já davam aqui na cintura. Mas no lugar onde não havia plantação, sabe o que havia? Mato, um mato que a gente chama lá no Nordeste de bredo. Ele cresce do dia para a noite, um matinho mole, cheio de espinhos. E já estava, a gente passando, ele já estava aqui arranhando a perna. E mais um pouquinho, aquilo ali estaria impossível de passar. No terreno fértil, que nasce a plantação, que nasce o legume com facilidade, também vai nascer o quê? Qualquer outra coisa que plantar. Se a gente não plantar propositalmente, a natureza se encarrega. Não é verdade? É verdade, irmãos. E é nesse terreno que a Aliança Pró-Evangelização das Crianças, a PEC aqui no Brasil, está cultivando. Não é? Foi há muito tempo atrás, há 65 anos atrás, essa organização nasceu nos Estados Unidos, no coração de um pastor que estava preocupado, porque ele estava vendo que a igreja naquela época era só liturgia, um monte de regras, um monte de ordenanças. Eram ordenanças absurdas, não é? Por exemplo, os homens podiam ter barba, mas não podiam ter bigode. E era um crime deixar o bigode ir para a igreja com o bigode começando a aparecer. Era um pecado absurdo. E tantas outras coisas com respeito ao piso, com respeito como limpar a casa, com respeito como vestir. Era tanta regra absurda. E as pessoas viviam oprimidas por essas regras. E tinha cristãos verdadeiros, outros viviam correndo atrás das regras. E eles viam as crianças crescendo. Ele mesmo foi criança, um senhor que a gente chama de Mr. O, Senhor O, porque o nome dele era muito complicado, tipo trava-língua, né? E ele, como adolescente, com um menino de 9 anos, ele tinha um desejo muito grande de ter certeza se era salvo ou não, se tinha os pecados dele perdoados ou não. Mas era tanta regra que ele tinha que cumprir para poder ter alguma esperança de chegar no céu, que ele entrava em desespero. E um dia ele chegou para o pai dele, para a mãe, e disse: eu quero receber Jesus e eu quero me tornar membro. E os pais dele acharam um absurdo. Você é só uma criança, como você se atreve a achar que você tem direito de ser membro da igreja? Mas repreenderam de uma maneira tão dura. Ele: mas eu preciso ter certeza de salvação, eu preciso ter liberdade, eu tenho certeza que eu sou pecador. Não, antes dos 12 anos você não é pecador e pronto. Mas quem disse? Ele levou uma surra então por isso, porque ele ousou perguntar quem disse. E ele cresceu, ele disse: então, já que eu sou pecador e eu tenho tanta vontade de pecar, eu vou aproveitar. E ele caiu no mundo e fez tudo que um adolescente
deve fazer de errado para se perder muito mesmo, e eles sabem como fazer isso, não é? Aproveitou tudo, mas mais tarde voltou para a igreja e viveu muitos anos frustrado, até que um dia ele começou a usar um livrinho, que eu tenho aqui em uma outra versão, não é mais... Agora eu tenho aqui na versão de um saquinho, não é? Ele agora já era adulto e estava começando a se preocupar com as crianças que estavam na igreja. As crianças que cresciam e quando chegavam à idade de 11, 12 anos, começavam o desejo de fazer as coisas erradas, os pais já não podiam controlar tanto e eles começavam a sair da igreja. E então, ele já envolvido no ministério e acostumado a todas aquelas regras, aceitou tudo aquilo como verdade, mas ele queria fazer alguma coisa pelas crianças. Então, ele saiu para a rua com um livrinho de 5 cores. Primeiro ele falava sobre o céu, apresentava o livrinho, aqui está em forma de saquinho, né? E falava do céu para as crianças, de um lugar muito lindo que tem uma rua de ouro, e as crianças ficavam interessadas, e ele disse: olha, lá no céu, Deus está lá no céu, e Ele está preparando um lugar maravilhoso para as pessoas que fizerem a vontade dEle e receberem a Cristo. E ele falou primeiro para 2 meninas, e essas meninas se interessaram, e então ele disse: Deus fez você. Essa história do livrinho sem palavras é muito mais velha do que qualquer um de nós que está aqui. Eu estou vendo algumas pessoas que já têm cabelos bem branquinhos, mas com certeza, né, tem mais anos de vida do que qualquer um de nós aqui. Mas continua sendo um meio, um método eficiente de apresentar a mensagem da salvação, não é? Então, ele começou assim, e falou do amor de Deus, do Deus Criador, e que tem um lugar perfeito, um Deus santo, que mora num lugar maravilhoso, e Ele quer que nós possamos um dia morar lá. Mas tem um problema que nos impede de nos aproximar de Deus, de desfrutar da presença desse Deus amoroso, de podermos um dia morar nesse lugar lindo, que é o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. E não é só as coisas que nós fazemos, é a nossa natureza, são as coisas que nós já nascemos com desejo de fazer. Aquilo que desde uma criança bem pequenininha, que você ensina para uma criança de 1 ano, não mexa nesse vaso, e você coloca na estante e diz: essa prateleira você pode mexer, essa não. Geralmente essa pode, essa não, não é? E a criança, na hora que quer mexer, ela olha e vê, né? Olha, vê se não tem ninguém, ou mesmo se tem, ela fica olhando e vai colocando a mão, para ver se os pais dão uma risadinha e permitem, ou se a regra continua, ou se alguém diz não. Esse desejo de pecar, que já nasce no coração da criança, e que à medida que ela vai crescendo, vai endurecendo o coração, chama-se pecado, e ele nos separa de Deus, e tem um castigo que é a separação eterna. E então ele foi explicando, e é por isso que nós todos estamos condenados a passar a nossa eternidade sem fim longe de Deus. Mas Deus tem um plano maravilhoso para que nós não sejamos castigados pelo pecado e fiquemos separados de Deus para sempre. Ele mandou o Filho dele para morrer lá na cruz do Calvário e derramar o seu sangue para nos livrar do pecado. E ele explicava essa mensagem, e no começo ele nem acreditava muito que as crianças pudessem entender. Então ele nem fazia, no final, ele nem fazia apelo, ele não falava para as crianças que elas podiam receber Jesus, mas ele passava a mensagem. E ele contava que Jesus, para poder um dia morrer na cruz, ele precisou levar uma vida sem pecado, sem fazer nada de errado, sem nunca mentir para o papai ou para a mamãe, sem nunca desobedecer ou fazer uma coisa que ele queria quando ele sabia que ia ofender outra pessoa, ou sem abrir a boca e dizer uma coisa, ou mesmo pensar algo de mal. Será que tem alguém de nós aqui, qual um dos meninos aí de 8 anos que se consideram bom o suficiente e que nem pensam nada errado? Levante a sua mão. Você que nunca nem pensou nada errado, nunca falou nada errado. 8 anos. Nunca desobedeceu. Olha que seu pai e sua mãe estão olhando para você.
Mas se você tem certeza que nunca desobedeceu, levante a mão. A Bíblia diz que quem diz que não comete pecado é o quê? Mentiroso, e faz Deus mentiroso também, não é? E é por isso que Jesus, depois de levar uma vida perfeita, ele morreu na cruz e derramou o seu sangue. E porque ele morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados, agora nós podemos ter uma vida livre do pecado, limpa de todo o pecado. E para isso nós só precisamos fazer o que diz lá em João 1:12: a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é complicado. Se você que é criança aqui hoje, já está na igreja, já nasceu, como diz, nasceu na igreja, não é? Mas nunca recebeu pessoalmente, não vale o seu pai ter recebido, é a todo aquele, você que o recebeu e que creu no seu nome, né? Então, se você crê hoje, você vai poder ser chamado de filho de Deus. Quando a gente não recebeu Jesus ainda, nós só somos filhos do papai e da mamãe, mas não somos filhos de Deus. Não é porque a gente vem para a igreja que se torna filho de Deus. A gente se torna filho de Deus quando recebe pessoalmente o Senhor Jesus. E isso precisa ser uma coisa individual. O que é individual? Individual é o que seu pai pode fazer por você? Não, individual é o que você precisa fazer pessoalmente. E sabem, gente, crianças de qualquer idade que compreendem essa mensagem podem fazer isso. Naquela época, há 65 anos atrás, ninguém nem ousava fazer um convite para uma criança. Parecia assim um sacrilégio, uma palavra mais forte ainda, uma aberração. Porque criança dos tais é o reino dos céus, não é? E não entendiam que o que Jesus está dizendo é que as crianças que o recebem, veja só, as crianças podem receber Jesus. Ele diz assim: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, para ser pequenino do Senhor, ovelhinha de Jesus Cristo, tem que crer nele, tem que o receber, né? E naquela época era normal, as pessoas nem achavam que estavam fazendo as crianças tropeçar por não levá-las a Cristo, tá? Mas ele diz aqui no final: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Me digam uma coisa: se ele não quer que se perca, tá? E nós não devemos fazê-las tropeçar para elas não se perderem. O que esse texto está dizendo? Que uma criança pode o quê? Pode se perder. Ele não quer que se perca, mas se nós fizermos tropeçar, e nós podemos fazer tropeçar, o que vai acontecer? É melhor nem pensar nas consequências. Mas uma criança pode se perder e, portanto, pode o quê? Receber a Cristo e ter uma vida limpa do pecado. Irmãos, nós que trabalhamos no ministério com crianças, e vocês aqui que têm os seus filhos convertidos, no dia que eles receberam a Cristo, vocês perceberam a mudança. Eles continuaram sendo crianças, do mesmo jeito que o pecador continuou sendo pecador, com as mesmas tentações, só que tem uma vida nova neles, uma vida limpa do pecado, tem a vida de Cristo neles. Irmãos, nós que somos pais, que temos nossos filhos, você que é avó e viu seu filho receber a Cristo, você percebe a diferença, você percebe a vida de Cristo, o Espírito Santo agindo na vida dessa criança. A diferença é que quando uma criança recebe a Cristo, ela tem uma vida inteira para dedicar para Deus. O barro não endureceu ainda, está fácil de modelar e criar um estilo de vida moldado na palavra de Deus. E o adulto está endurecido. E quando o Senhor descobriu essa verdade, tá? É claro que existe ainda a outra página, e a página verde, que fala sobre o crescimento.
não é só levar a criança a Cristo, mas também promover o crescimento espiritual dessa criança, falar da nova vida que está crescendo nela agora e tudo que nós precisamos para promover o crescimento e o discipulado na vida da criança. Quando ele descobriu isso, ele começou um ministério que lá nos Estados Unidos chama-se CEF Internacional, aqui no Brasil chama-se Aliança Pro Evangelização das Crianças e na América Latina é APEN, Aliança Pro Evangelização del Niño. E esse ministério tem crescido, hoje existem 152 países no mundo, com missionários trabalhando entre as crianças. Eu tenho servido aqui no Brasil há 12 anos, aqui em São Paulo, e viajando por todo o Brasil, dando treinamento e ensinando as pessoas, os professores de crianças, tem alguns professores aqui que já fizeram os cursos da APEC, recebem treinamento semanal e estão nas escolas públicas evangelizando as crianças, que tem a visão da criança perdida, mas também tem a visão de que essa criança pode ser alcançada, e eles estão alcançando. E sabem, nesses 12 anos, Deus tem cada dia mais aumentado minha visão. No começo, lá no Xingu, quando era só um garoto lá no meio da selva, meu pai nos levou para lá. Eu fazia o trabalho com crianças porque eu era um adolescente. Quem é um garoto aqui de 13, 14 anos? Você tem o quê? 15 já? Quantos? 13? Então, da idade do Fernando, eu fui lá para o Xingu, para o meio da selva. Não tinha estradas, era 1h30 de avião da cidade mais próxima, uma ilha, uma rua de casebres no meio da selva, e a casa dos meus pais, 20 quilômetros selva adentro. E lá nós começamos uma congregação na nossa casa, porque nós éramos cristãos, e começamos a evangelizar os colonos, que cada quilômetro tinha uma família de colonos no meio da selva, e logo tinha um grupo de crianças que vinham junto com seus pais e ficavam um domingo lá em casa. Minha mãe cuidava dos adultos, preparava estudo bíblico, e eu ficava com a minha irmã cuidando das crianças, porque nós fomos criados até 10, 12 anos na cidade, e com igreja e tudo mais, então nós éramos aqueles cegos que tinham um olho, sabe? Que podíamos conduzir os outros. E naquela época nós tínhamos que ficar até de madrugada para ouvir os programas da Rádio Transmundial, da Voz dos Andes e BBC, como é que é aquela lá do Equador? JBC. Essas emissoras que mandavam programas para o Brasil, para a Amazônia, e então a gente ficava para ouvir o cântico, para ouvir a história, para ensinar para as crianças no domingo. E aquilo era uma vez por semana, a gente ficava acordado esperando a hora da história. Minha mãe ficava esperando a hora da mensagem, que era para retransmitir para os crentes no domingo. E assim começou o meu trabalho com criança naquela época como adolescente. Mas eu fazia porque estava lá para fazer, não é? E com o tempo, aquilo virou uma congregação grande, e com 18 anos eu fui para o seminário. Lá no seminário, eu acho que foi onde eu tive as maiores frustrações da minha vida, porque eu era extremamente tímido, tinha passado a minha adolescência inteira no meio da selva, era extremamente matuto mesmo, assim, de não saber me conduzir na cidade, não saber usar o telefone, de não saber pegar um ônibus, e estava agora na capital, no seminário, e eu era extremamente gago também, atrapalhado para falar, e não tinha aqueles dons maravilhosos que se pregava lá no seminário, que se elogiava no seminário. Um tinha chamado para ir para a África, o outro para Papua Nova Guiné, e assim por diante. E eu não conseguia fazer uma leitura bíblica por causa da minha gagueira, e travava, dava pânico, às vezes ainda eu sou acometido por esse pânico, mas o Senhor já ministrou muito. Mas naquela época eu tinha a mais absoluta convicção de que eu estava no lugar errado, porque dava final de semana e nós tínhamos que sair para evangelizar, e levávamos aqui aquele maço de folhetos, né? Saía com aqueles folhetos na mão, eu tinha que sair
com um papel grosso, assim, uma cartolina envolvendo, porque senão inchavam na minha mão, suava e voltava com um maço maior do que o que eu tinha levado. Eu não conseguia entregar um folheto para ninguém de tanto medo. Cantar, evangelizar de um em um, nada. E eu também não sentia esse amor pelas almas perdidas que alguns colegas sentiam. Eu morria de vergonha, porque os colegas, quando estavam orando, eles choravam pelo mundo perdido, e eu não derramava uma lágrima, mas nem de dó, né? E uma vez eu peguei o ônibus, passava na frente do seminário e disse: Deus, é o fim. Hoje é o meu último dia no seminário, se o Senhor não me mostrar que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não tenho amor pelas almas perdidas, eu não sei por que o Senhor me trouxe para cá, para esse seminário, mas eu acho que eu não tenho dom nenhum, eu acho que o Senhor não me quer para nada. Eu sou o tipo do inútil. Eu realmente me achava totalmente incapaz. E sabem de uma coisa? Eu era mesmo. Naquele dia, eu peguei o ônibus e dei uma volta inteira, o ônibus fazia a volta, passava na frente do seminário, e eu disse: eu quero ver a cidade, eu quero sentir o amor pelas almas perdidas, eu quero ver as crianças, eu quero ver os adultos e chorar por eles. Irmãos, foi a viagem a busca mais vazia, porque eu dei a viagem inteira, olhava os prédios, olhava não sei o que, e não sentia amor coisa nenhuma. Naquele dia, na capela do seminário, uma colega nossa, que estava se formando, nos contou de 10 vezes que Deus confirmou o chamado dela para Papua Nova Guiné, lá perto da Austrália, lá do outro lado do mundo. E ela tinha certeza que Deus estava chamando para trabalhar com os índios, os nativos lá. E ela pediu 10 confirmações, e o Senhor deu as 10. E eu estou te pedindo uma amostrazinha assim, de que o Senhor se interessa por mim de alguma forma, de que o Senhor me quer usar para alguma coisa, e o Senhor não me mostra nada. Irmãos, naquele dia, eu não fiz trabalho na biblioteca, eu não fui para o culto da capela e nem para a aula no seminário. Eu me tranquei no meu quarto, sentindo uma profunda frustração, porque eu não tinha chamado de nada. Mas sabem, naquela tarde aconteceu uma coisa que é uma experiência, foi mais um sonho, um pesadelo, sei lá o que foi, mas eu acordei desesperado, porque eu tinha visto uma galinha enorme no meu sonho, uma galinha enorme, com uma ninhada maior ainda, com os ovos do tamanho de ovos de avestruz, e aquela galinha estava chocando os ovos e se espalhando em cima do ninho, e parecia que não conseguia cobrir os ovos. Aí eu tirava a galinha do ninho, olhava os ovos, sacudia, e tinha alguns que já tinham furinho, né? Aí eu colocava de volta e ficava assim, tamborilando os dedos na mesa, esperando a galinha chocar aqueles ovos, que eu não aguentava mais de ansiedade, eu queria ver logo aqueles pintos nascidos, e eles não nasciam, e estava demorando demais. Aí eu tive uma ideia. Sabe aquelas ideias que a gente tem para ajudar Deus? Pois é, eu queria ajudar a natureza, então eu coloquei ela dentro de uma vasilha grande, uma forma grande assim, e coloquei uns gravetinhos embaixo, fiz um foguinho para aquecer um pouquinho, sabe? Aí, esse sonho foi baseado na minha experiência lá da roça, que a gente, às vezes, chocava a galinha num cantinho em casa, né? Mas do foguinho embaixo não era experiência não, foi loucura do meu sonho mesmo. E eu disse: eu vou sair um pouquinho, aí esse ninho vai se aquecer, e esses pintos vão nascer logo. Quando eu saí, que eu voltei, eu vi aquele tufo de fumaça, a galinha tinha saído, os ovos estavam todos mexidos, quebrados, aquele tufo de fumaça saindo de dentro daquele ninho, e pinto queimado para um lado, ovo quebrado para o outro, e eu dei um grito desesperado com aquele cheiro de pena queimada no nariz e acordei. Eu fiquei tão angustiado, digo, agora pirou, porque eu não conseguia, sentado na cama, eu não conseguia me livrar da culpa daquela ninhada toda morta, toda estragada. Então eu fui para a biblioteca, tentei estudar, mas eu não conseguia, eu estava lendo o livro e de repente eu gritei: meu Deus, tem misericórdia! O pessoal da biblioteca ficou assim olhando, disse: é fim de semestre, eu acho que o pessoal entendeu. Mas naquele momento eu entendi algo que eles não sabiam o que estava acontecendo. Eu entendi que Deus, primeiro, Ele não estava interessado em dons que eu tivesse, porque quem dá os dons para fazer a obra dele, quem é? É Ele. Capacidades intelectuais ou
aos nossos potenciais naturais. Quem é que dá, acrescenta, ministra tudo isso? É Ele. E eu estava olhando para mim, e eu não achava que, sendo aquele garoto da roça, Deus pudesse me usar para alguma coisa. Irmãos, quantos de nós nos mantemos achando que Deus não quer nada conosco porque nós não temos as habilidades especiais? Quantas crianças aqui já foram desafiadas para se entregar para missões e acham que não podem se entregar porque dedicam sua vida, porque acham que são inúteis, até porque alguém chama você de inútil às vezes, acha você o mais tonto da família. Você não vai ser isso, você vai ser um não sei o quê, não é? E começa a profetizar coisa ruim na sua vida aí, e você começa a acreditar que você não serve para nada. Naquele dia, eu disse: Deus, eu sei que o Senhor tem algo especial para a minha vida, e eu não posso ver o que é, eu não sei o que é, mas a partir de hoje, eu quero entregar o Abimael. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, ou vai fazer através de mim, se essa ninhada grande, o que ela representa, mas eu não quero também antecipar ou ir embora do seminário e estragar o que o Senhor tem na minha vida. Eu vou ficar, vou terminar o curso e vou ver o que o Senhor quer de mim. Irmãos, naquela hora não aconteceu nada de excepcional, eu não fui tomado por um poder especial para fazer isso ou aquilo. Eu simplesmente tive paz que Deus iria conduzir a minha vida a partir daquele momento, porque eu tinha entregue a minha vida a Ele, para Ele fazer o que quisesse, não dos potenciais especiais que eu tinha, mas daquilo que Ele podia ministrar na minha vida para ser útil. E sabem, anos depois, eu me encontrei trabalhando na APEC, e um dia alguém me disse: Abimael, você trabalha nessa área de fazer visuais, de fazer material didático para crianças, vamos para a África? E eu: para a África? Fazer o quê? Bem, nós vamos dar um curso lá em Moçambique, e as pessoas lá são muito pobres, e você veio de uma realidade muito pobre, que você tinha que inventar coisas para dar aula para suas crianças, e para as crianças que Deus te confiou lá no Xingu, e talvez você possa fazer alguma coisa pelos professores de crianças lá na África. E então eu tinha a tarefa de levantar sustento para ir para a África, e eu ficava pensando: quem sou eu, Deus? África, Moçambique, e essa coisa toda, não é? E sabem, tinha que levantar $3.000, e eram 5 pessoas, $15.000 para passar um mês ali na África, dando treinamento para os professores, e tentando conseguir pessoas que se envolvessem com as crianças para vir para o Brasil receber treinamento, para poder ter um ministério entre as crianças lá em Moçambique. E então foi esse grupo de 5 pessoas. Mas antes de ir, eu visitei algumas igrejas, e algumas pessoas na igreja diziam: irmão, $3.000, eram R$5.000 naquela época, né? R$5.000, não, naquela época era 1 para 1, era $3.000, R$3.000, e eram 5 pessoas, 5 vezes 3, 15, $15.000 para nós 5 passarmos aquele mês ali na África, e era muito dinheiro. E alguém na igreja, depois de eu fazer o desafio, disse: irmão, foi na secretaria e me chamou: com que direito você acha que você tem de chegar aqui e desafiar as pessoas a contribuir para uma viagem missionária dessa? Isso é uma despesa muito grande, e não sei o que, com $15.000 nós fazemos isso e fazemos aquilo, e me deixou humilhado. E eu, que não entendi o que Deus estava fazendo comigo, disse: Deus, eu não vou mais levantar oferta, a partir de hoje, se o Senhor quiser que eu vá para algum lugar, o Senhor vai mandar as pessoas que vão mandar o dinheiro. Irmãos, na semana seguinte, uma pessoa que faliu lá no Rio de Janeiro, vendeu tudo que tinha, tá? Vendeu o carrinho velho que tinha, e deu tudo para Deus. E então, eu tinha passado lá pelo Rio, dando um curso, e soube que eu queria ir para a África, e bancou a viagem integral. Simplesmente assim, a gente foi, e como resultado daquela viagem, foram mais de 15.000 crianças alcançadas lá, das quais 9.700 receberam Jesus, tá? Ficaram 500 professores treinados, dos quais 3 vieram para o Brasil, numa primeira etapa, depois mais 2, e agora são 5 missionários de tempo integral ali em Moçambique. E ficou funcionando 300 classes nas casas dos crentes por semana,
com uma média de 30 a 80 crianças por classe. E nós levamos quase 1 tonelada de material, de literatura para as igrejas, para os professores treinados, para eles ficarem fazendo o trabalho. E quando eu voltei, eu realmente tinha um compromisso de voltar naquela igreja, e então eu fiz uma conta com aquele pessoal. Eu disse: irmãos, $15 mil, R$15 mil naquela época, né? Quanto saiu para alcançar cada criança lá em Moçambique? Quanto saiu? R$1. Saiu R$1. Mas quanto vale a alma daquelas 9.700 crianças que receberam Jesus? Alguém pode pagar? Não, Jesus pagou o preço. E é por isso que Ele nos chama, Ele nos tira de um lugar e nos leva para outro, porque Ele ama as crianças. A visão dEle, quando Ele nos dá essa visão, Ele nos chama e Ele nos envia. É Ele que faz a obra. É Ele quem realiza tanto o querer quanto o efetuar. Ele só quer a nossa disposição, só quer cada um de nós com esta visão, desejando como Deus deseja que nenhum desses pequeninos se percam. Amém? Amém. Vamos cantar um cântico nesse momento. É um cântico bem conhecido. Eu gostaria que ter 6 pessoas aqui na frente, 6 irmãos ou irmãs segurando esse cântico, e a gente poderia cantar nesse momento. Aqui, a irmã pode ficar com ele bem aqui, por favor, bem rapidinho para a gente. Pode levantar bem alto assim, irmã, assim, tá? Aqui desse lado, irmã. 1, 2, 3. Aqui, entre a irmã aqui, mas vamos lá, pode ser. Aqui, ok. 5, 6, tá certo. Podemos levantar bem alto. Vemos criancinhas de toda cor, de toda raça, não é? E atrás o texto. Então vamos fazer o seguinte: vamos virar o texto agora e cantar esse cântico, porque todos conhecemos ele, não é? Quantos conhecem aqui? Tem um bom grupo que conhece e dá para cantar a parte do texto, e eu vou ficar aqui na frente porque eu nunca memorizo letra de cântico, né? Levanta o mais alto que a gente conseguir. Vamos começar daqui. Vendo de lá ficou o inverso, então não vamos mexer no pessoal, canta daqui para lá, tá bom? Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor. Vamos lá? Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor, quer chinesas, quer hindus, esquimós e índios nus. Cristo ama as criancinhas com fervor. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer loirinhas, quer de cor, Ele chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. Agora já aprendemos, vamos cantar um pouco mais forte, né? Vamos lá? Cristo ama as criancinhas esquimós e índios nus. Cristo ama as criancinhas com fervor. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer loirinhas, quer de cor, Ele as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. Muito bem, obrigado. Nós acreditamos mesmo que Cristo ama as criancinhas e que elas precisam do Evangelho da Salvação tanto quanto qualquer adulto? Amém. Nós, neste momento, eu gostaria de chamar a atenção especial das crianças, que eu gostaria de contar uma história de uma criança lá da Papua Nova Guiné. Irmãos, Deus está interessado na salvação das crianças. Ele está interessado na salvação daquela criança que está lá no meio da selva, que está sem contato com a nossa cultura, com a nossa civilização. Ele está interessado na criança que está frequentando a escola pública e também a criança lá do Morumbi, da mesma forma.
criança que está lá na África, que está lá em Cuba ou que está na Suíça, nos Alpes suíços. Mas antes de continuar, eu gostaria que a gente ficasse de pé. E que tamanho é o amor de Deus? Temos autorização para isso, pastor? Vamos lá. É mais ou menos assim. O amor de Deus é vamos lá. O amor de Deus é a cavidade direita. Agora, ainda de pé, vamos cantar um cântico que fala sobre a atenção de Deus por nós, o amor dele olhando para a gente em cada detalhe, em cada coisa que nós fazemos ou falamos, também para movimentar um pouquinho. Vai mais ou menos assim. Agora seria bom ter um suporte aqui, só para poder... Bem, quantos conhecem o que você faz, o que você diz? O que você faz, o que você diz? Deus tudo escuta e tudo vê, sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. E agora que você já aprendeu, eu vou fazer mais rápido, tá? Eu vou fazer com a mão só e você vai fazer com as duas para eu ir cantando junto com você. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta. Não, vai ter que ser com as duas. Sem dizer a palavra faz e sem dizer a palavra diz. Você só faz, mas não diz, tá bom? Vamos lá, faz o gesto, mas não diz. Vamos lá? E você? Esse cântico me dava pavor. Eu tinha um medo de cantar. Eu imaginava assim, Jesus, o Deus com aquele olhão eterno dele sobre mim e com um chicote na mão, pronto para eu errar e ele... Pá! Mas não é isso. O amor de Deus o leva a uma constante vigilância, cuidado de nós e proteção, não é? E Ele está interessado no nosso crescimento, na nossa edificação. Está interessado em cada detalhe de nós, daquilo que nós fazemos, pensamos, tudo. Ele está interessado em nós de maneira integral. Da mesma forma que Ele estava interessado num garotinho chamado... Bem, quando ele nasceu, ele não tinha nome, porque as crianças lá da Papua Nova Guiné, as crianças, quando nascem, elas não ganham nome. Os pais esperam primeiro para ver se essas crianças não vão
morrer, né? Aí, se elas não morrerem no primeiro ano de vida, no final, quando fazem o aniversário, então elas ganham um nome. Aqui, quando a esposa está fazendo planos para engravidar, a gente já está comprando livro de nome para escolher o nome, não é? Bem, quando esse garotinho completou 1 ano, colocaram o nome dele de Oliofá. Oliofá, tá certo? Muito bem. Esse garotinho, essa história é verdadeira, tá? E aconteceu lá na Papua Nova Guiné. Muito bem. Esse garotinho Oliofá tinha o papai e a mamãe dele, que eram nativos, viviam no meio da floresta, e a mamãe dele, enquanto cuidava da roça, cavando, cultivando as batatas, o pai ficava com a sua lança, olhando para ver se não via algum animal selvagem, não vinha algum inimigo para pegar a esposa e o filho, e ele ficava lá, a esposa trabalhando e ele vigiando, não é? E é curioso que esse hábito é na maioria das tribos nativas. A esposa carrega os filhos, ela lá com a esposa aqui, com o filho aqui pendurado, amarrado num cesto ou num pano, e cavando lá, né, e trabalhando, e o maridão lá, né? Bem, ele estava cuidando da família dele, né? Ele não podia se entreter trabalhando e o inimigo atacar. E assim, o Oliofá, quando completou 1 ano, agora ele já podia ter nome, não é? E quando a mãe dele uma vez estava na lavoura, lá trabalhando, né, apareceu vamos ver se a gente consegue desenhar aqui, um porco, vamos ver aqui, um porco com meio da lavoura lá, não é? Invadiu a lavoura. Geralmente os porcos, deixa eu ver se eu consigo fazer um porco daquele do dentão aqui, não é? Um porco tipo javali. Aí o pai do Oliofá não mediu conversa, foi lá, tchum, matou o porco, né? Quando eu ouvi o grito, aquele grito do porco morrendo, não é? Dá um grito muito feio. Veio um homem correndo e, você matou meu porco, você matou meu porco. O pai do Oliofá disse, seu porco? Não quero nem saber, invadiu a lavoura da minha esposa, morre, não é? Mas esse porco era de estimação, dormia em casa, na esteira comigo, não sei o quê. Olha, você não cuidou dele, agora ele morreu. Mas os pais do Oliofá ficaram apavorados, porque eles fizeram uma coisa contra um vizinho. E lá naquela cultura, as pessoas, se sabiam que tinha um inimigo ou alguém que estava chateado com eles, faziam tudo para os espíritos, para favorecer os espíritos maus, não é? Eles nem falavam alto, porque eles tinham medo daquela pessoa que estava contrariada ir lá no feiticeiro e encomendar um feitiço. E o Oliofá cresceu com medo dos espíritos, e agora ele aprendeu desde pequeno que ele tinha que chorar baixinho. Chora baixo, meu filho, chora baixo, porque o feiticeiro podia catar a voz, colocar numa vasilha e então fazer uma maldição e a pessoa ter uma infecção de garganta e morrer. E era tanta coisa, o mundo da feitiçaria era tão severo lá, e as pessoas viviam apavoradas com medo dos espíritos. E o Oliofá, como qualquer outra criança, vivia apavorado. Ele às vezes nem conseguia dormir à noite com medo de, enquanto ele estivesse dormindo, não é? Deixa eu fazer a cara do Oliofá aqui, bem apavorado. Assim, assim. Às vezes ele ficava a noite inteira pensando, né? Se eu dormir, alguém vai lançar um feitiço sobre mim. Quando eu dormir, o feitiço vai pegar. Eles viviam apavorados com medo dos espíritos maus. Ficavam o dia inteiro pensando, será que alguém catou minha voz? Será que alguém fez um feitiço no meu rastro? Será que alguém pegou um fio do meu para fazer um feitiço? Será que alguém roubou algum brinquedo meu para fazer um feitiço? Era o medo dos espíritos. E um dia, o Oliofá estava pensando, se os espíritos maus ouvem e atendem os feiticeiros, e os espíritos maus só fazem coisas más, como é que existe um lugar tão bonito assim? Um espírito bom deve ter criado as coisas boas. Ele chegou a essa conclusão sozinho. Ele ficava lá
Ele ficava lá vendo o rio, ele ia pescar às vezes, banhar no rio com os colegas dele, e ele ficava vendo todos os animais, vendo a floresta, vendo os pássaros no céu, né? Às vezes aparecia um arco-íris bonito, e ele ficava vendo aquele sol que todo dia estava lá tão lindo, e mais tarde aparecia a lua, as estrelas, e ele ficava pensando, olhando tudo aquilo, ele dizia: não é possível, os espíritos maus não fazem nada bom, com certeza tem um espírito bom. E um dia, enquanto ele olhava para a criação, ele fez uma oração. Ele nem sabia que estava fazendo uma oração. Ele disse: Espírito bom, se você existe, e se você consegue escutar as pessoas, igual os espíritos conseguem escutar as pessoas, e se você pode fazer o bem, igual os espíritos maus têm poder de agir e fazer o mal, eu quero lhe pedir uma coisa: envie alguém para me falar de você. E ele sempre ia para a beira daquele lago, e enquanto os garotos estavam fazendo maldades, maltratando os animais, brigando uns com os outros, ele ficava pensando: eu tenho vontade de fazer as mesmas coisas que eles, e eu quero fazer as coisas boas, mas eu não consigo. Eu vivo com tanto medo dos espíritos maus. E os anos foram passando. O missionário que mais tarde evangelizou Oliofá disse que ao contar pela quantidade de luas, que era como ele media o tempo, ele passou mais ou menos 3 anos fazendo essa oração. Todo dia, quando ia se banhar no final da tarde lá no rio, ele dizia: Espírito bom, se você existe, envie alguém para me falar de você. E enquanto isso, ele tentava ser bom, mas ele não conseguia. Ele tentava fazer tudo que os pais dele diziam, mas ele não conseguia. Vai para trás, não tem problema. E ele ficava sempre com os espíritos e fazendo aquela oração. E sabem, um dia apareceu um missionário. Na verdade, era um homem de cabelo liso, porque eles lá na Papua Nova Guiné são todos negros, né? E apareceu aquele missionário falando sobre o céu, sobre um lugar lindo, e ele falando sobre um espírito bom que tinha tinha falado com ele lá na Austrália para vir falar sobre ele, né, sobre o céu, sobre o amor dele, que ele é o Criador. E então o Oliofá estava um dia lá na vila, quando viu aquele missionário com um livro preto na mão, e então se aproximou e disse: por favor, me fale aí, existe mesmo um Espírito bom? Foi ele que mandou você? Olha, eu estou há tantas luas orando para o Espírito bom me mandar alguém aqui. Ele mandou você? O que ele diz? Então o missionário abriu a Bíblia e disse: o Espírito bom mandou dizer para você que ele ama você, que ele ouviu a sua oração, que ele criou você, ele criou todas as coisas bonitas. E ele disse: é mesmo, eu perguntei para ele se ele tinha criado, e ele criou mesmo. Então o missionário explicou tudo, e o Oliofá estava lá: que maravilha, o Espírito bom tinha mandado alguém de outro lugar, alguém diferente para vir falar para ele. Aquele garoto, naquele dia, quando o missionário falou sobre o pecado, ele estava pronto para assumir que era pecador. Quando ele disse: você é pecador, e você mesmo quando quer obedecer o papai e a mamãe, você não consegue. É isso mesmo, eu também contei isso para o Espírito bom. E eu disse para ele que eu queria ser bom e eu não consigo. Ele disse: Jesus veio morrer por você. E ele morreu e deu a vida. E agora você pode fazer a vontade de Deus se você receber a Cristo. E então ele nem esperou o missionário fazer apelo. Ele: eu quero sim, eu quero sim. Não, mas você precisa entender. Não, mas eu quero. Mas você precisa. Não, mas eu quero. Queria. Naquele momento, o Oliofá recebeu a Cristo. E mais tarde, o Oliofá já começou a evangelizar a família dele, os amigos. E quando era um rapazinho, ele pôde ir para uma escola onde os jovens que queriam se dedicar para o ministério, para serem obreiros locais, né, podiam se preparar. E aquele garoto, agora já um moço, estava estudando a palavra de Deus, num tipo de seminário de curto
de curto prazo. Vamos colocar com o bigodinho nele, porque ele agora já era um rapazinho, né? E já estava, né? O Oliofá agora estava se preparando para ser um evangelista e agora ele mesmo podia falar